Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. Hoje nós vamos ser ministrados com o tema Para onde iremos? E o nosso texto bíblico está em João, capítulo 6, 60 a 71, e diz assim a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um fechamento, pastor, uma conclusão de algo que aconteceu anteriormente, né? Então a gente precisa voltar um pouquinho para nós entendermos. Então, aqui o capítulo 6 do Evangelho de João, ele está trazendo algo aqui sobre... Primeiramente, 2 testemunhos, aliás, 2 milagres, né? 2 milagres que acontecem tanto Mateus, Marcos, Lucas, né? E também João, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes e quando Jesus então anda sobre o mar. E aí a outra parte que finaliza justamente nesse trecho que nós lemos, fala que ele se apresenta, o próprio Jesus, como o pão da vida, certo? Então aqui está acontecendo algo interessante, né? Há aqui um discurso de Jesus, uma fala de Jesus, uma pregação de Jesus sobre essa questão que ele é o pão da vida. Então, ali muitos vieram procurar Jesus. Então, ele multiplica os pães, ele então atravessa, né, o mar da Galileia andando sobre o mar e vai para Cafarnaum. E lá na sinagoga, então, a multidão, e aqui no caso fala dos discípulos, procuraram Jesus. Olha só, fala sobre os discípulos. Então eles foram, procuraram Jesus e tudo, e Jesus então confronta eles. Há um confronto de Jesus, né? Muito forte, e há então reações deste povo, pastor. Reações positivas e reações negativas, né? Então nós vamos ver algumas reações através desse texto. Então quando Jesus fala para eles, vocês não me procuram por causa do que eu tenho a oferecer para vocês, mas de vida que eu tenho para oferecer para vocês. Mas vocês me procuram pelo que eu posso dar de comida, de sinais, de curas, de maravilhas, né? E ele fala, inclusive, no versículo 27, desse mesmo capítulo, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida. Então, ele fala da sua obra, né? E ele então diz, lá no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Então, o povo achou esse discurso muito duro, certo? Então, eles começaram a murmurar, porque Jesus disse para eles que eles deveriam comer de Cristo, né, e beber do seu sangue. E eles, então, estavam entendendo que isso literalmente deveria acontecer. Então, eles começaram a murmurar, mas Jesus estava falando algo espiritual para eles. Então, eles começaram a dizer, esse aí não é Jesus, o filho de José? Até antes, né, um pouquinho, quando ele multiplicou os pães, ele então era o rei, queriam proclamar o rei, né? Ele teve que sair às pressas, fugido dali para que o povo não fizesse isso, né? Agora, de repente, quando a palavra é dura, né? Quando a palavra de vida veio e confrontou aquele povo, então eles começaram a dizer, então esse aí é Jesus, o filho de José, quem é esse, né? Que agora está aí. Então ele fala, duro é esse discurso, né? Então Jesus não deixa de falar duro mesmo, de pegar firme ali, né? Pastor, a gente percebe que enquanto se tratou das coisas terrenas, das coisas imediatas, pão que come e já acabou, né? Eles ficaram tranquilos e a multidão afluía para ali e tudo. Jesus sabia o que estava no coração e diz isso para eles, né? Vocês me procuram pela comida que perece tudo, né? Não é pelas coisas eternas. Então, quando Jesus começa a trazer para as coisas eternas, o povo despreza, sabe? Eles resistem e desprezam. E exatamente essa é uma questão muito forte de um tempo para cá, né? Muitas pessoas se achegaram às igrejas, se achegaram ali para congregar, querendo coisas que perecem, buscando uma bênção, buscando um milagre. Enquanto ocorreu o milagre, eles afluíram para lá. No momento que ele começa a falar das coisas eternas e não há coisas miraculosas para eles enxergarem, eles desprezam. Então muitas pessoas, eu vim porque eu quero a minha cura, eu quero a cura do meu filho, eu quero a libertação da minha filha, eu quero um carro novo, quero que Deus levante a minha empresa que está falindo, mas e se Deus não der? E tem pessoas que são assim, também se Deus não der, se Deus não livrar meu filho, eu deixo esse Deus e tal, como se a pessoa fosse grandes coisas, né? Porque não entende as coisas da eternidade. Então é isso mesmo, Jesus fala, imagine se eu falar das coisas do céu aí que vocês vão dispersar mesmo. Então a gente percebe aqui dentro do grupo dos discípulos de Jesus, né? E os 12 discípulos que andavam com Jesus também estavam no meio. E a gente percebe então duas reações. A primeira reação positiva e uma outra negativa. Eu pergunto para você, diante da palavra de Deus, diante das palavras de Cristo, quais têm sido as suas reações diante das palavras de Jesus? Qual tem sido a sua reação? Você tem uma reação positiva, né, pastor? Ou você tem tido uma reação negativa, né? Então, aqui nós vemos duas reações. Primeiro, a gente percebe que houve uma decepção, porque eles queriam um rei terreno, pastor. Eles queriam um rei que desse aquilo que o povo precisasse. Do bem-estar. E que não é muito diferente com muitas pessoas hoje que se dizem discípulos de Jesus. Eles querem as bênçãos. Eu quero a minha bênção, como a pastora colocou, a minha vitória e tal. Então, isso são reações negativas, porque você pode se decepcionar. Sim. As pessoas podem se decepcionar com Jesus. E aqui acontece justamente isso. Dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Ou seja, há uma decepção aqui. Então, eles começam a murmurar a respeito, né, do que o próprio Jesus tinha falado. Então, e Jesus me perguntou, isso escandaliza vocês? Imagine se eu falar das coisas eternas, de eu subindo aos céus da onde eu desci. Olha só que interessante, né? Então, muitos seus discípulos ali julgaram esse discurso duro demais, né? Então, houve decepção. Aqui a gente percebe também que houve descrença, porque Jesus fala, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se vier o Filho do Homem subir, né, para onde primeiro estava? Então, ele fala aqui, o Espírito é o que vivifica. Ele está falando aqui, o que eu quero dizer para vocês, o que eu disse anteriormente, é algo espiritual. A palavra é vida, a palavra é Espírito. Ele está dizendo exatamente isso, né? As palavras que eles têm falado, ele fala, são Espírito e são vida. Mas ele diz então no versículo 64, que há incrédulos. Há descrente no meio de vocês. Ou seja, você pode ter uma decepção muito grande com aquilo que vem da palavra do Senhor para você. Você pode ter uma descrença, ser um incrédulo
conforme a palavra de Deus, e isso dentro dos discípulos. E, por último, o abandono. Essas são posições negativas, são reações negativas, né? A gente percebe que, diante de tudo isso, os discípulos então começam a abandonar. No versículo 66 diz que abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse povo, esses discípulos, deixaram de andar pelo caminho, pela verdade e pela vida, pastor. Olha que coisa mais triste essa reação negativa, né? Mas graças a Deus, porque nós temos reações positivas, né? E nós percebemos aqui quando Jesus então direciona aos 12 discípulos, pastores. E ele não pega leve também. Talvez os discípulos podiam falar assim, Jesus podia aliviar esse discurso, né? Mas eles é exatamente isso que eles falam. Senhor, esse discurso está muito duro, né? O pessoal está indo embora. É mesmo isso, né? É mesmo que o Bruno chegar para nós e falar, pastora, muda aí que está esvaziando a igreja, né? A igreja vai esvaziar. Talvez eles até pensaram assim, Jesus vai mudar, né? Conosco ele vai pegar leve e tal. Jesus fala, vocês querem se retirar também? Falei até mais firme aqui. Jesus fala só, Jesus não diminui o discurso dele para com os discípulos, são aqueles que caminhavam com ele, andavam com ele, né? Estavam andando com ele. Então Jesus fala para eles, vocês querem também se retirar? Então ele não muda o rumo da mensagem. Jesus não endurece, na verdade ele endurece ainda mais, né? Porque ele confronta os seus discípulos ainda mais próximos, então ele é mais duro ainda. Então com aqueles que caminham ele confronta também, né? Mas a gente vai perceber que diante desse confronto há uma confissão maravilhosa, né? Uma confissão confiante do apóstolo Pedro aqui, do seu discípulo Pedro, né? E ele diz então aqui, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu tens, olha que lindo, se só tu tens palavras de vida eterna. E ele fala, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha só, então ele traz aqui, olha, não tem outro caminho para seguir, pastor. Sim. Não existe outro caminho. Para quem iremos? E ele fala, só tu tens a vida, só tu tens o Espírito, só tu tens o caminho certo que nos conduz à vida eterna. E ele fala, e nós cremos, há incrédulos, mas nós continuamos crendo. Glória a Deus. Nós continuamos perseverando, nós continuamos andando. Nesse tempo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que estão abandonando o Senhor. Sim. Há muitas pessoas por poucas coisas, talvez escandalizadas com a palavra, talvez decepcionadas com Jesus, talvez decepcionadas com muitas coisas. Estão abandonando a igreja. Talvez nesse tempo elas foram perceber quem de fato elas eram, porque de fato não eram discípulos verdadeiros. Não eram discípulas verdadeiras. Eram apenas discípulos temporários. E discípulos temporários que passam um tempo, que vai à igreja, esses não vão, de fato, viver a vida eterna do Senhor. É assim que diz a palavra de Deus, Pastor, né? eu entendo que aí é que está a questão de Judas Iscariotes. Veja bem, o apóstolo Pedro disse, nós cremos, né? E temos permanecido. Judas não creu nas coisas da eternidade. A questão dele estava no aqui e agora. Pode ver que ele tinha aquela questão, por que fez isso? Derramou esse perfume para adorar, podia ter pego esse dinheiro, comprado pão aos pobres. Ele ficou na carne. E o Senhor falou, é o Espírito que traz vida. A carne não presta para nada. Então, quando Pedro fala, nós cremos, ele sabe que quem não crê é condenado. Então tem pessoas que ficam, não sei se Judas não foi condenado. Meu amigo, é só ir na palavra. Outra coisa também que tem pessoas que falam, eu não fumo, não bebo tal, mas também não faz o que o Senhor diz que nós devemos fazer na presente geração. Tem pessoas orando para ter um governo do bem-estar, que venha nesse mundo, atenda muitas pessoas. Quando esse governo chegar, sabe quem é que vai estar reinando? É a besta. Porque segundo a palavra de Deus, que muitas pessoas são analfabetas em Bíblia, quando chegar todo esse governo do bem-estar, que o povo vai ficar bem, será o tempo do falso profeta anticristo e a besta vai estar reinando. Entende isso? Então é uma questão que a gente precisa crer como diz as Escrituras, pelo amor de Deus, para ter o caminho da vida da eternidade. Verdade. Quantos dizem todo dia, talvez, Senhor, 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 mas não fazem o que o Senhor Jesus manda? Quantos, né? Aqui nós temos Judas, como a pastora colocou, que ali nesse momento também Jesus revela ali o traidor. Ele revela. Revela, né? Falou, ainda fala, há diabo no meio de vós. Um de vocês é diabo. Olha só, então na igreja há muitas pessoas, mas estão enganados.
Porque talvez é o diabo dentro da igreja, caminha com o Senhor. Olha aqui, ó, Judas caminhava com o Senhor, estava vendo os milagres, os sinais, ele caminhava e dizia que cria, dizia que era o Senhor, Jesus era o Senhor da vida deles, mas Jesus falou, há um traidor, há um diabo no meio. Entendeu? E a gente não quer dizer que você é diabo, nem ninguém é diabo, mas há muitas pessoas que estão caminhando há anos na igreja, pastora, e que levam a destruição, a brigas, a contendas da igreja. Será que nós não temos sido usados pelo diabo, de alguma forma? Né? Então, para nós aplicarmos ao seu coração, muitos estão achando o discurso de Jesus, palavras de Jesus muito dura. Quem pode ouvir isso? Não é verdade? Isso escandaliza vocês? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para onde iremos, né? Então a palavra, o Espírito é o que vivifica. A palavra é vida. A palavra do Senhor nos dá vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está dizendo para que nós possamos entender, é pelo Espírito, que a sua palavra é espiritual, ela é vida. Então nós precisamos viver essa palavra. Não abandone o Senhor nos momentos difíceis que você está vivendo. Permaneça, permaneça e permaneça, né? Então para Jesus não há meio termo, pastor. Não há. Então ele não trata os discípulos temporários de uma forma, ele não confronta de uma forma e vai confrontar os discípulos reais de outra forma, ele confronta da mesma forma, né? Então, que nós possamos realmente viver a palavra de Deus, né? E a gente possa realmente não só ser discípulos temporários, mas discípulos verdadeiros. Ou você é, ou você não é. Ou você aceita, ou você o rejeita. O rejeita. Então, e quem está nesse caminho da rejeição... É um risco. É um risco muito perigo. grande. Pessoas que estão no caminho da dúvida, Sim. da incerteza, da insegurança, de discípulos que estão atrás só de bênçãos. É um risco muito grande, amados. Busca o Senhor pelo que Ele é, Aleluia. Não pelo que Ele pode fazer por você. Ele pode fazer muitas coisas, Ele pode te curar, Ele pode te abençoar, Ele pode te dar muitos bens, Ele pode, mas busque pelo que Ele é. Sirva Ele com coração, com verdade, com fé, crendo. Então pergunto para você, encerrando aqui esse momento, como você tem correspondido a Cristo nos dias de hoje? Pastora, vamos orar. Senhor, obrigada por essa palavra. Que da forma que ela confrontou ali as pessoas que estavam atrás de comida, curiosos, querendo ver os milagres, também confronta os discípulos que vão recebendo mais de perto os ensinamentos, sendo treinados para continuarem a missão do Senhor nesse mundo. Confrontou de uma forma forte, né? Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nos confronte para o nosso bem, nos ajude a entender as coisas eternas, a amar as coisas eternas. Amém, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, desprende as nossas vidas dessas coisas mundanas, materiais, passageiras. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a discernir quem somos, o que o Senhor espera de nós, o tempo que nós estamos atravessando. Eu oro por essa pessoa que nos ouve, que ora juntamente conosco. Em nome do Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, ministra no íntimo do seu ser, para a glória do Teu nome. Meu Deus, não há nada fora do Senhor. Para quem iremos, Senhor? Para onde iremos? Nos ajude, porque só o Senhor tem as palavras que nos conduz pela vida da eternidade. Amém. Nos ajude, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém e graças a Deus. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima Palavra Oportuna.